Sabe, a desorganização digital não é só frustrante, ela custa caro. E se fosse possível pegar todo esse caos, toda essa perda de tempo e de recursos e transformar em uma vantagem competitiva de verdade? Pois é exatamente sobre isso que a gente vai conversar hoje. Essa pergunta aqui, ela parece que resume a realidade de muitas empresas, não é? O dia a dia vira uma verdadeira corrida de obstáculos, com informações super importantes espalhadas por tudo que é canto e tarefas que, nossa, são repetidas até não poder mais. Se isso soa familiar, é porque é um sintoma claro de um problema bem maior. Então vamos encarar os fatos. Essa ineficiência toda ela não é só um detalhe irritante do dia a dia. Ela tem um custo real. É como se fosse um ladrão silencioso que vai corroendo os lucros e o potencial do negócio, muitas vezes sem que ninguém nem perceba. E aqui estão os culpados, os grandes vilões da história. Primeiro, decisões lentas, porque ninguém consegue achar a informação certa na hora que precisa. Depois, o tempo, né? Horas e mais horas preciosas perdidas em tarefas repetitivas que um software poderia fazer em segundos. Aí você soma o retrabalho por erros constantes, uma equipe que fica desmotivada com tanta bagunça, softwares caros que são mal aproveitados e, claro, o clássico, planilhas super importantes que podem ser corrompidas ou apagadas a qualquer momento. Cada um desses é um ralo por onde o dinheiro e a produtividade simplesmente escapam. Agora, um momento de reflexão honesta. Se pelo menos 3 desses problemas soaram bem familiares, isso já deixou de ser só um sinal de alerta, tá? É um alarme tocando bem alto, indicando que a mudança não é mais uma opção. É, na verdade, uma necessidade urgente para a sobrevivência e, claro, para o crescimento do negócio. Mas, beleza. Quem é que pode guiar essa mudança toda? A resposta está num especialista que transforma esses problemas complexos em soluções digitais que são intuitivas. Vamos conhecer então quem está por trás dessa transformação. Essa frase, olha, ela é a chave de tudo. A tecnologia deveria ser uma ponte e não um labirinto. A ideia aqui é bem simples. As ferramentas digitais têm que servir às pessoas, simplificando as tarefas e liberando o potencial de cada um, em vez de se tornarem só mais uma camada de complicação no trabalho. E essa filosofia, ela não nasceu ontem, não. A gente está falando de 23 anos de experiência prática. Isso significa mais de 2 décadas vendo o que funciona, o que não funciona, aplicando tecnologia e gestão em centenas de cenários diferentes para achar as melhores soluções. E o resultado de toda essa experiência? Mais de 500 empresas transformadas. Pensa só, cada uma era um universo diferente, com seus próprios desafios. E cada uma delas saiu desse processo mais enxuta, mais inteligente e muito mais preparada para competir no mercado. Agora vamos falar de dinheiro. O que esse número significa na prática? Pensa assim, para cada R$1 investido na otimização dos processos, as empresas tiveram, em média, R$4 de volta. Isso prova que organizar o caos digital não é uma despesa. É, na verdade, um dos investimentos mais inteligentes que um negócio pode fazer. Certo, mas como essa transformação acontece de fato? Não é mágica, viu? É um método claro, testado e validado. Vamos dar uma olhada em como essa jornada é estruturada. O processo é bem direto e transparente, dividido em 3 fases. Tudo começa com um diagnóstico, que é como um check-up completo para encontrar a raiz dos problemas. Depois vem a proposta, que é basicamente um mapa detalhado para o sucesso. E por fim, a implementação, que é quando a gente coloca o plano em ação, conectando as ferramentas certas e fazendo a organização acontecer de verdade. Simples, lógico e eficaz. E o mais interessante é que não existe uma solução única que serve para todo mundo. Para equipes que precisam de uma habilidade específica, existem treinamentos rápidos. Para líderes que precisam de um plano de ação, sessões individuais. Para empresas que precisam de uma mudança completa, uma reestruturação total. E para quem não para de crescer, um suporte contínuo. Ou seja, a solução se adapta à necessidade. Teoria é ótimo, mas nada fala mais alto do que resultados reais, né? Vamos analisar um caso prático que ilustra perfeitamente o poder desse método. Então, conheçam a DocTools. O desafio deles era um clássico da era digital. Planilhas do Google que eram extremamente complexas e dados importantes isolados, uma parte no Google Workspace, outra em servidores locais. Isso gerava uma baita ineficiência e dificultava muito o acesso à informação. E aqui a gente vê a transformação acontecer. Aquelas planilhas confusas foram transformadas em painéis visuais com Power BI, que basicamente pegam um monte de dados brutos e transformam em gráficos fáceis de entender, em tempo real. Os dados isolados foram todos unificados no Microsoft 365. E a dependência do servidor físico acabou. Tudo foi para a nuvem segura do SharePoint, que funciona como uma biblioteca central e inteligente de informações. O resultado? Processos manuais e cheios de erros se tornaram automáticos e inteligentes. E olha,
Os resultados falam por si. Imagina só uma equipe sendo 60% mais produtiva. E imagine cortar quase pela metade o tempo gasto refazendo tarefas por causa de erros. Isso aqui não são só números bonitos num gráfico, é tempo e dinheiro voltando direto para o caixa da empresa. Depois de ver a teoria e a prática, a pergunta que fica é: e agora? Qual o próximo passo? A boa notícia é que o primeiro passo é bem simples e sem nenhum risco. O ponto de partida é um diagnóstico 360 graus. E o melhor, é gratuito. Em mais ou menos 5 minutos, dá para ter um raio-x completo que mostra exatamente onde a eficiência está sendo perdida e já sai com um plano claro de como destravar o crescimento. É o jeito mais rápido e inteligente de descobrir o potencial oculto de um negócio sem nenhum compromisso. Para terminar, vamos deixar uma pergunta no ar. As automações certas podem liberar até 20 horas de trabalho por semana. O que uma empresa poderia fazer com todo esse tempo extra? Criar novos produtos, focar na estratégia, cuidar melhor dos clientes? As possibilidades são enormes. O caos digital ele não precisa ser o padrão. A eficiência está literalmente a um diagnóstico de distância.